Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com vocês nesta noite. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Me acompanhe na leitura. É um texto muito precioso que nós vamos usar como base para esta palavra. Mateus 26, a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde quer que nós preparemos tudo para a Páscoa? E ele então respondeu: vão à cidade, lá vocês encontrarão um homem, digam-lhe que o mestre manda dizer o seguinte: a minha hora está chegando, meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa em sua casa. Os discípulos fizeram exatamente o que Jesus lhes tinha dito e prepararam tudo para a Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e seus 12 discípulos se colocaram à mesa para jantar. Você pode repetir essa última frase do texto? Jesus e seus 12 discípulos se colocaram à mesa para jantar. O tema da nossa palavra é: na mesa com Cristo. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: bem-vindo a esta mesa. Talvez essa pessoa não ouviu direito, então fale para outra agora: bem-vindo à mesa. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você me acompanhe aí em algumas coisas que eu quero compartilhar com você da parte do Senhor, que Ele tem ministrado ao nosso coração. Naquela noite, queridos, essa noite aqui que é mencionado no texto que acabamos de ler, Jesus ele comeu a última Páscoa com os seus discípulos e ao mesmo tempo ele está aqui comendo a última Páscoa, mas também instituindo a ceia que nós celebramos uma vez por mês na igreja. Entende? A última Páscoa ele está comendo com os discípulos e ao mesmo tempo a ceia está sendo instituída por ele, que a partir de então eles vão passar nas igrejas, na igreja primitiva, vão passar a praticar isso que Jesus ensinou para eles. Agora, quem estava assentado à mesa com Jesus? O texto é muito claro em dizer que eram os 12. Os 12 apóstolos estavam assentados na mesa com Jesus. Agora, pegue isso aqui que eu quero lhe falar. Em certo sentido, eles, os 12, estavam nos representando naquela mesa. Por quê, pastor? Você sabe por quê? Porque um dia, por sua graça e misericórdia, Jesus, ele então viria nos convidar para nós também nos assentarmos em sua mesa. Eu quero que você pegue isso aqui, porque senão não vai fazer sentido para você esta palavra. Eu quero que, a princípio, veja os 12 naquela mesa, mas também se veja também como parte, porque Jesus um dia, por graça, pela misericórdia dele, ele estendeu esse convite para todos nós. Por isso eu quero que você caminhe nesse entendimento de que eles estão nos representando naquela mesa. Tudo bem para você? Amém? Amém ou não? Ok. Agora, vamos nos referir aos 12, propriamente aos 12, e que você vai caminhar nesse entendimento. Primeira coisa importante: cada um escolheu o lugar onde ia se sentar. Por quê, pastor? Afinal de contas, Jesus não reservou cadeiras por nome. Pedro, João, Tiago não tinha cadeira marcada, então cada um podia sentar onde queria. Tinham 12, cada um tomou um lugar, ok? Não havia cadeira marcada, então cada um sentou aonde provavelmente se sentia melhor, onde achava melhor. Detalhe: todos se assentaram à mesa com os pés sujos. Preste atenção, todos os 12 se assentaram à mesa, junto com quem? Junto com Jesus, com os pés sujos. Os 12 sentaram à mesa com os pés sujos. Por que será? Porque todos eles esperavam que um criado,
ou seja, um escravo, viesse e lavasse os seus pés. Eles estavam esperando que isso acontecesse. Se isso não aconteceu na entrada, iria acontecer em outro momento durante a mesa. Durante aquele momento iria acontecer isso. Para você entender melhor, o lava-pés era o primeiro ato a ser feito ao entrar em uma tenda ou em uma casa. Era comum que o anfitrião ele se curvasse ao receber o hóspede, beijá-lo, e se ele fosse rico, ele iria providenciar um escravo para lavar os pés dos seus convidados. Caso ele não fosse rico, pelo menos ele ia disponibilizar água para que todos, cada um lavasse os seus próprios pés. Ok? Isso era uma prática comum. Isso aqui era a tradição de acontecer exatamente dessa forma. Ok? Mas como nós vemos nas Escrituras, aquilo que era para acontecer conforme a tradição, não aconteceu. Os discípulos entram na casa ou no cenáculo, não tem nenhum escravo lá para lavar os pés deles. Então, provavelmente aquele homem não era rico. Mas em nenhum outro momento a gente não vê eles com água nas mãos para lavar os seus próprios pés. Isso aqui nós não vemos acontecendo. Então preste atenção aqui no que eu quero lhe dizer. Todos eles ficaram confortavelmente em seus próprios lugares. Todos ficaram lá como se estivesse tudo bem. Estava tudo bem? Estava tudo bem? Não! Esse é um problema. Porque às vezes não está tudo bem, mas nós queremos demonstrar que está tudo bem. Não estava. Todos estavam com os pés sujos. Todos, sem exceção, estavam ali com os pés sujos. Agora, eu quero que você me acompanhe a leitura de João capítulo 13, a partir do versículo 1. Olha o que está escrito na palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha aqui para mim. Já vai começar a apertar o cinto aqui, tá bom? É importante para a gente entender aqui algo aqui. Escute, você sabe o que parece o texto aqui? O cenário. Parece que o dono da casa, onde Jesus com os discípulos estavam ali celebrando a Páscoa, o que parece é que ele não era realmente rico, para disponibilizar um escravo para lavar-lhe os pés, mas provavelmente, escute, ele não era rico, mas provavelmente ele providenciou água para que cada um lavasse os seus próprios pés. Pastor, por que você chega a essa conclusão? Você sabe por que eu chego a esta conclusão? Porque Jesus encontrou água com facilidade. Você prestou atenção no texto? Jesus, o que ele fez? Se levantou, pegou água e deitou na bacia. Então tinha água lá fácil. Então provavelmente o anfitrião providenciou, não era rico, para disponibilizar um escravo, mas ele providenciou água para todos. Alguém teve iniciativa? Diga assim comigo, não. Jesus, guarde isso,
Tinha água lá? Tinha. A Bíblia não mostra Jesus indo lá fora, lá no poço, pegar água e trazer e colocar na bacia. Não. Jesus se levanta, pega a água e deita sobre a bacia. Então tinha água disponível para todos. Agora olhe para o seu irmão, por favor, e diga: tem água disponível neste lugar. Posso falar? Posso falar? Só sai sujo daqui quem quiser, porque água tem disponível para todos. Amém? Escute, eu vou falar uma coisa que eu não falei de manhã. Se você queria pecar e não ficar com uma consciência pesada, tinha que ser antes de você fazer parte dessa casa, porque a partir de agora você não vai ficar mais em paz se pecar, porque aqui vai ser sempre oferecido água para lavar, e só permanece sujo quem quer, porque Ele providencia água para todos, sim ou não? Amém, queridos? Tem água para todos. As Escrituras nos revelam agora um ato, sabe, que é capaz de constranger qualquer um que está no ambiente. O que é que a Bíblia nos mostra? Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Olha aqui para mim. Se você for procurar no original grego, o que significa a palavra servo? É escravo. Então vamos repetir o texto. Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo. Pastor, mas isso é muito pesado. Preste atenção como soa. Eu quero agora chamar o servo de Deus, pastor Elson. Volta a ser. Eu quero agora chamar o escravo de Deus. Não, por favor, irmão, pegou muito pesado aí. Jesus não achou. Jesus não achou pesado. Jesus, você está assumindo a forma de escravo? Sim. Sim. Eu estou assumindo a forma de escravo. Escute, voltando aqui para a cena, e como não tinha nenhum escravo naquela hora disponível, o que aconteceu, gente? Jesus se cingiu com uma toalha e, como um escravo, se curvou e começou a lavar os pés deles. Como escravo. O anfitrião não providenciou ninguém. Ninguém se disponibilizou. Jesus diz: eu sou escravo para lavar o pé de todos, os pés de todos. Eu estou aqui para fazer isso. Mas Jesus e a sua reputação, o que vão dizer? Jesus não estava preocupado com isso, gente. E o seu nome? Quem já tem identidade em Deus não tem receio de que alguém o chame de isso, daquilo ou daquilo outro, porque ele já sabe quem ele é. Ele já sabe quem ele é em Deus. Ele tem consciência disso.
Não foi à toa que Pedro disse: Senhor, de modo algum o Senhor vai lavar os meus pés. Por que Pedro teve aquela atitude? Imagina, sabe, ele sabe quem é Jesus. Esse Pedro aqui que está dizendo não, foi o Pedro que disse, debaixo de uma revelação de Deus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele sabe quem está ali se dobrando para lavar os pés deles. Ele sabe. E aquilo para Pedro é a gota d'água. Sabe, nessa hora, imagina como fica a cabeça de cada um. Meu Deus, por que eu não tomei essa atitude lá na entrada da porta? Por que eu não procurei água? Por que eu não lavei os meus pés? E agora o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, não está assumindo a forma de servo, ele está apenas agindo como aquilo que ele é. Entende? Porque ele assumiu a forma quando ele desceu. Porque está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele veio para servir, então para ele não era problema algum tirar as suas vestes de cima, colocar uma toalha, pegar a bacia, colocar água e lavar os pés de todos. Não era problema isso. E se isso não bastasse, chega a declaração mais chocante que Jesus é capaz de fazer naquele momento. Olha o que está em Mateus capítulo 26, do versículo 20 ao 22. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu o traidor? Ouça-me, Jesus, ele sabia quem era o traidor, gente, ele sabia quem era, porém, ele não acusou ninguém. Jesus não apontou o dedo, dedurando alguém, ele simplesmente disse: um de vocês, um de vós há de me trair. Agora, preste atenção, após essa afirmação de Jesus, após dessa declaração dele, era hora, sabe o que? Do culpado ser exposto pelos juízes ali presentes. Vou repetir, após a afirmação de Jesus, era para o culpado ser exposto pelos juízes que estavam ali presentes. Pastor, por que você fala isso? Escute, porque é muito fácil, em um momento como esse, a gente começar a olhar para as nossas qualidades e virtudes e começar também a olhar para os defeitos dos outros. Quando Jesus diz: um de vocês vai me trair, aí o Elcio: eu nunca vou fazer isso, eu não sou traíra, eu nunca neguei Jesus em nenhum momento, mas eu desconfio do fulano, não sei não, no dia que apertar o cinto dele, não sei se ele vai continuar com essa firmeza toda. Então é muito fácil, em um momento como esse, eu me absolver por causa das minhas virtudes e qualidades e começar, sem a mão estendida, a apontar o dedo para os outros. É muito fácil isso acontecer. Mas escute, ao invés disso, ao invés de uma afirmação condenatória por todos, todos começaram a perguntar: acaso sou eu o traidor? Porventura sou eu, Senhor, que vou te trair?
Queridos, por que eles chegaram a esse momento, a esse ponto? Em João capítulo 8, versículos 9, capítulo 8, versículo 9, ouça. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Isto aqui fala daquela mulher que foi pega em adultério. Jesus, ele não apontou o dedo para ninguém. Você é pecador, você é pecadora. Não. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não era o dedo de Jesus que estava acusando. Era a consciência de cada um. Então, quando Jesus diz, um de vós há de me trair, o dedo que estava apontado para o Vinícius é recolhido. E eu começo a perguntar, acaso sou eu? Mesmo com tantas virtudes e qualidades, será que não sou eu o traidor? Será que não sou eu que vou fazer isso? Eles começam, queridos, a ter essa atitude diante daquele quadro que é apresentado ali. Porque todos fizeram a mesma pergunta, não olhando ou apontando o dedo para o seu próximo, mas olhando para si mesmo. Escute, porque todos fizeram esta pergunta com essa atitude de não olhar para os outros, mas olhar para si mesmos. Preste atenção nisso aqui. Você sabe por que eles agiram dessa forma? Porque na mesa de Cristo não há lugar para juiz, somente para réu. Escute, na mesa de Cristo não há lugar para juiz, somente para réu. Então eles têm essa atitude, começam a olhar para dentro de si mesmo. Escute algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Como podemos estar na mesa de Cristo, com Cristo, e ainda assim continuar com os pés sujos? Como que nós podemos às vezes estar realmente com Cristo, na mesa de Cristo, e ainda com os pés sujos? Segundo, como que nós podemos às vezes só ficar esperando ser servido pelos outros, sem ter a disposição para servir? E terceiro, como que nós ainda temos pedras em nossas mãos para condenar os outros, estando na mesa com Cristo? Queridos, nós precisamos desesperadamente clamar como o cego Bartimeu à beira do caminho: Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque às vezes os nossos pés ainda são sujos, porque ainda estamos esperando ser servido, ainda estamos esperando receber, e ainda temos pedras para jogar nos outros. Escute, Jesus, ele sabe que os nossos pés muitas vezes estão sujos com a lama do pecado, que estamos esperando que alguém venha nos servir, e que ainda temos pedras em nossas mãos. Mas escute, eu quero lhe dar uma boa notícia. Apesar de tudo isso, há esperança para nós. Há esperança para nós. Eu quero ver com você Marcos capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Mateus 9, de 9 a 13. Partiu Jesus dali e viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Sucedeu que, estando ele em casa, aonde? À mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Complete para mim, por favor. Jesus estava onde?
E muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar à mesa. Com quem? Com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Escute o que eu quero lhe dizer aqui da parte do Senhor. Jesus ainda permite que publicanos e pecadores se assentem com Ele à mesa. Ele ainda permite que publicanos e pecadores, homens indignos, se assentem com Ele à mesa. Ele ainda permite. Mas pastor, por que se tornou possível? Porque o Senhor, Ele tinha propósito de alcançar todos os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus. Mateus capítulo 8, versículos de 10 a 12, olha o que está escrito. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares aonde? E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A tradição rabínica, ela considerava o judaísmo como uma garantia herdada e absoluta da entrada no reino de Deus. E por isso também se dizia que eles eram os filhos do reino. Embora o judeu seja de fato o povo escolhido, Jesus tomou como exemplo o centurião e sua fé para anunciar a entrada dos gentios no reino do Pai na qualidade de filhos. Ele estava dizendo: olha, eu estou abrindo a porta para aqueles que não estavam me procurando. Eu estou abrindo a porta para os indignos. Eles também terão lugar à mesa. Eles também terão lugar à mesa para se assentar ao lado de grandes patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os herdeiros do reino seriam lançados fora. Diante dessa notícia tão maravilhosa, nós podemos até dizer: meu Deus, quanta honra para todos nós, gentios segundo a carne. Escute, honra não merecida, honra não conquistada por méritos pessoais, honra adquirida por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Honra que foi conquistada por Ele. Ele conquistou por nós. Não merecíamos, mas Ele abriu caminho, abriu portas para publicanos e pecadores tivessem entrada livre para se assentar à mesa com Ele. E eu quero pedir que você fique de pé, que eu quero concluir isso aqui compartilhando com você de pé, por favor.
Escute aqui, olha o que eu quero lhe dizer aqui, escute. Você que sem mérito algum já está sentado na mesa com Cristo. Tem alguém aí? Escute o que eu quero lhe dizer aqui. Você que sem mérito algum já está sentado na mesa com Cristo. Deixa eu lhe falar 3 coisas. Primeira, permita que a palavra de Deus seja como água para lavar os seus pés. Vou repetir. Você que já está sentado à mesa com Cristo, primeira coisa, permita que a palavra de Deus seja como água para lavar os seus pés. Não se conforme em ficar à mesa com os seus pés sujos, com as sujeiras adquiridas no mundo. Queridos, escute, nós corremos o sério risco de nos acostumar com as sujeiras do pecado em nossa vida. Você vai ver 12 apóstolos entrando naquela casa, se assentando à mesa ao lado de Jesus, com os pés sujos. E se Jesus não tivesse aquela atitude, eles iriam continuar lá com os pés sujos. Pastor, o senhor está me acusando de alguma coisa? Nunca, não. Mas você sabe às vezes qual é o problema? É que a gente olha mais para a cabeça, para o tronco, e quase não olha para os pés. Você sabe por quê? Porque quando nós nos assentamos à mesa, os pés ficam para baixo, escondidos. Então tem coisas que podemos às vezes fazer que continuam escondidas e ninguém vai perceber. Eu posso continuar lá. Ouça o que eu quero lhe dizer da parte do Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa que aconteceu comigo em 95, faz bastante tempo, há 34 anos atrás, não, há 29 anos atrás, é isso? Olha aqui para mim. Eu fui uma noite em um lugar, alguns já me ouviram contar isso. Eu fui uma noite em um lugar que a princípio parecia ser um lugar que todos poderiam ir, mas só que eu acabei me expondo a uma situação tão ruim que eu me senti tão mal por ter ficado lá naquele lugar, tão mal. Eu saí dali tão mal com aquilo. Eu fui falar com um amigo meu irmão, ele pegou pesado comigo e bateu, mas como eu estava errado, eu aceitei aquilo. Mas escute, uma pastora que agora ela já está com Jesus, ela com o esposo dela eram os líderes da Adonep em Santarém, e ela me convidou. Eu estava fazendo seminário, ela me convidou para eu ministrar o louvor num chá das mulheres na casa dela, e ela tinha convidado um pastor para ir dar a palavra lá. Ok, e eu estava lá com o violão, e na hora lá, um grupo mais ou menos, talvez umas 30 mulheres, talvez, e eu estava lá ministrando o louvor, junto com elas, adorando ao Senhor, e o pastor lá. Quando terminou aquele tempo de louvor e de adoração, eu passei a palavra para ela. Escute, passei a palavra para ela. E aí, quando ela passou a palavra para o pastor pegou o microfone, cumprimentou a todos, e ele disse assim: quando nós estávamos aqui adorando, o Senhor me deu uma visão. Eu vi 2 botas feitas de lata. E depois que ele falou isso, ele disse: cuidado por onde você anda.
Eu sabia naquela hora que pelo cuidado do Espírito Santo comigo, ele estava falando: Elcio, eu tenho tanto ciúme de ti que eu não quero que você ande por qualquer lugar. Cuidado por onde você anda. E aquilo foi muito pessoal, foi muito forte para mim. Eu recebi aquela palavra e eu não tinha como negar, porque eu tinha falado só com meu amigo e ele não estava lá. Então eu sabia que era o cuidado de Deus manifesto para mim naquele momento. Foi tão claro: cuidado por onde você anda. Cuidado por onde você anda. Escute o que eu quero lhe dizer da parte do Senhor. Cristo nos recebeu como nós estávamos, com a proposta de nos transformar em novas criaturas. Entende? Como é que você está? Está todo atrapalhado, todo sujo. Vem como está. Mas imagina Jesus dizendo: eu tenho uma proposta para ti. Qual? Eu quero pegar o velho e transformar no novo. Eu quero pegar a velha criatura e transformar em uma nova criatura. Segunda coisa que eu quero lhe falar: não espere ser servido, comece a servir segundo o exemplo do seu Cristo. E terceiro, não haja como um juiz, atirando pedras nos outros. Eu quero me dirigir para algumas outras pessoas aqui. Se você ainda não está à mesa, Jesus está te chamando nessa hora. Venha para fazer parte dessa mesa, porque Ele ainda está recebendo publicanos e pecadores para se assentarem com Ele à mesa. Feche os teus olhos, por favor.